E se eu te dissesse que existe uma profecia na Bíblia que foi selada por milênios? Um aviso sobre o fim do mundo que muitos líderes religiosos evitam comentar, não por falta de fé, mas por medo. Ela está nas Escrituras, bem na sua frente. Mas para compreendê-la, é preciso enxergar o que está escondido nas entrelinhas. E aqui está o que vai te arrepiar. Essa profecia pode estar se cumprindo neste exato momento, e a maioria das pessoas nem percebe. Hoje, vamos revelar a profecia proibida sobre o fim dos tempos que pode mudar completamente sua visão sobre os dias em que estamos vivendo. Vou te mostrar 5 revelações que vão conectar pontos que você nunca imaginou, desde a profecia selada de Daniel até os sinais que estão acontecendo agora, bem na nossa frente. E te garanto, quando chegarmos à última revelação, você vai entender por que alguns teólogos acreditam que estamos vivendo os últimos dias da história humana. Então fica comigo até o final, porque cada revelação vai te preparar para a próxima. Revelação 1. A profecia selada de Daniel. Vamos começar com algo que vai mudar sua perspectiva sobre tempo profético. No capítulo 12 do livro de Daniel, um anjo aparece ao profeta e diz algo perturbador. Estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel, o homem que interpretou sonhos de reis e recebeu visões do futuro, fica confuso. Ele vê coisas que não consegue compreender. Um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações. A multiplicação do conhecimento de forma exponencial e povos correndo de um lado ao outro da terra. Mas quando Daniel pede explicações, o anjo responde: "Segue o teu caminho, Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas até o tempo determinado." Agora pense comigo. Vivemos na era da informação. O conhecimento se multiplica a cada segundo. As pessoas viajam pelo mundo como nunca antes. E estamos passando por crises globais sem precedentes. E se o tempo determinado for agora? E se o selo está sendo quebrado? Revelação 2. A conexão apocalíptica. Aqui está onde a coisa fica ainda mais intrigante. No livro de Apocalipse, João vê um livro selado com 7 selos, e uma voz proclama: "Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos?" Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra pode abrir esse livro, exceto o Cordeiro. Esses selos trazem destruição, fome, guerras, pestes e algo ainda mais assustador: a vinda do falso profeta e do sistema da besta. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. No final do Apocalipse, um anjo diz a João: "Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo." Você percebe a diferença? Daniel foi ordenado a selar suas visões. João foi ordenado a revelá-las. Isso não é coincidência. É uma transferência de tempo profético. O que estava selado em Daniel está sendo revelado em Apocalipse. E se estamos vivendo exatamente nessa transição? Revelação 3. O silêncio estratégico da igreja. Agora vou te contar algo que pode te chocar. Por que muitas igrejas evitam falar sobre essas profecias específicas? Porque elas implicam que os sinais estão entre nós, acontecendo agora. E isso tira o controle das mãos humanas. Guerras globais, pandemias, inteligência artificial controlando decisões, crises alimentares, sistemas de controle de massas através da tecnologia. O livro selado parece estar se abrindo selo por selo. Religiões tradicionais preferem o conforto da interpretação simbólica. Isso é metáfora, dizem. Não devemos nos preocupar com datas. Mas e se não for apenas simbólico? E se for literal e estiver acontecendo gradualmente, de forma que só quem está prestando atenção consegue perceber? É mais fácil pregar sobre amor e prosperidade do que sobre o fim dos tempos. Mas a verdade não muda só porque é desconfortável. Revelação 4. O livro secreto de Esdras. Aqui está algo que vai te deixar ainda mais intrigado. Existe um livro chamado 4 Esdras, preservado por séculos fora da Bíblia canônica. Nele, Deus diz a Esdras algo revelador. Guarda certos livros em segredo e entrega outros ao povo.
Esses livros secretos descrevem um tempo onde a verdade será rara. Os sábios se calarão por medo, e o juízo cairá de forma inesperada sobre uma geração que não está preparada. O livro fala de sinais específicos. Mulheres dando à luz monstros, a terra produzindo sangue em vez de água, animais abandonando seus habitats naturais, e pessoas perdendo a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Agora olhe ao seu redor. Mudanças climáticas extremas, comportamentos humanos cada vez mais irracionais, confusão moral generalizada. Coincidência? Ou estamos vendo o cumprimento de profecias que foram mantidas em segredo por milênios? Revelação 5. As duas testemunhas. E agora chegamos à revelação mais impactante de todas. Apocalipse 11 fala de duas testemunhas que aparecerão nos últimos dias. Elas terão poder para fechar os céus, lançar pragas sobre a terra e transformar água em sangue. Elas profetizarão por 1260 dias, exatamente 3 anos e meio. Depois serão mortas pelo anticristo e seus corpos ficarão expostos por 3 dias. O mundo inteiro verá e se alegrará. Mas então, algo extraordinário acontece. Elas ressuscitam diante de todos e sobem aos céus. A maioria dos teólogos acredita que essas duas testemunhas são Enoque e Elias, os únicos homens na Bíblia que nunca morreram. Eles foram arrebatados vivos para serem preservados para este momento específico. Eles representam a palavra selada sendo pronunciada novamente, o conhecimento oculto sendo revelado. E aqui está o que deveria nos deixar em alerta. A Bíblia diz que o mundo inteiro verá quando elas forem mortas e ressuscitarem. Como isso seria possível antes da era da televisão e internet? Agora é possível. A tecnologia está pronta. Os sinais estão se alinhando. E se as duas testemunhas já estão entre nós, preparando-se para sua missão final? A Bíblia não esconde a verdade, ela esconde revelando. As profecias não foram seladas para nos manter na ignorância, mas para serem abertas no tempo certo. E esse tempo pode ser agora. Daniel viu, mas não compreendeu. João viu e foi ordenado a revelar. Esdras guardou segredos que agora estão sendo descobertos. A pergunta não é se o fim virá. A pergunta é se já estamos vivendo dentro da profecia selada e não percebemos. Os sinais estão por toda parte. Conhecimento se multiplicando exponencialmente, pessoas correndo de um lado ao outro da Terra, tempo de angústia sem precedentes, sistemas de controle global sendo implementados, confusão moral generalizada, eventos climáticos inexplicáveis. E se o que está selado está sendo aberto dentro de você neste exato momento? E se Deus está revelando essas coisas para que você esteja preparado para o que está por vir? A escolha é sua: continuar dormindo ou despertar para a realidade profética que está se desenrolando diante dos nossos olhos. Se este vídeo abriu seus olhos para algo que você nunca havia considerado, deixe um like e se inscreva no canal. Compartilhe com pessoas que precisam saber disso. E me conta nos comentários. Você acredita que estamos vivendo o cumprimento das profecias seladas? Qual sinal mais te chama a atenção? Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a verdade sempre vem à luz, especialmente quando o tempo está próximo.